Tem aí o microfone. Isso. Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sessão do dia 23 de março de 2022. Dando início à sessão, vamos analisar inicialmente o recurso ordinário interposto pela Johnson & Johnson do Brasil, Indústria e Comércio de Produtos para a Saúde Limitada. Eu sou o relator desse processo. Eu vou ler a acusação, a pedido de sustentação oral. O patrono da empresa está presente para realizá-la. Então, eu vou apenas ler as acusações fiscais e depois eu passo a palavra a ele. São 4 acusações, né? São 4 infrações, sendo que 3 delas têm o mesmo tipo infracional. Então, eu vou ler a primeira e depois só vou repetir o que muda com relação aos itens 2 e 3. Na verdade, são vários itens, né? Mas vamos nos ater aqui, que são, eu acho que são 7... são 7 infrações, algumas já foram pagas, né? E, então, que restam na discussão 4 infrações. O item 1 é de acreditar indevidamente do ICMS no valor de tanto, nos meses de junho e julho de 2018, por ter levado à sua escrituração fiscal digital créditos pela entrada de mercadorias para uso e consumo do próprio estabelecimento, ora elencadas e especificadas no demonstrativo 1, contrariando expressamente o disposto no inciso 5, artigo 66 do regulamento do ICMS paulista. Conforme detalhado no relatório circunstanciado, anexado à presente autuação, o conjunto de mercadorias que compartilham a discriminação EDWG não é utilizado na comercialização, não se integra ao produto final e não é consumido no processo de industrialização. As citadas mercadorias, na verdade, se desgastam pelo uso contínuo e não geram direito a créditos do ICMS, ainda que tal desgaste esteja ligado à atividade industrial, mesmo que não tenha levado o crédito à sua FD por ocasião da entrada das mercadorias. O contribuinte, ora autuado, levou o crédito extemporaneamente ao livro de registros fiscais de apuração do ICMS, referente aos meses de junho e julho de 2018, sob o título de ajuste a crédito, conforme respostas às notificações emitidas pelo fisco. E aqui ele lista as provas trazidas. O item 2 é exatamente a mesma descrição, né? Crédito indevido material de uso e consumo, só muda o produto, né? A mercadoria entrada, que é helicoidal com diâmetro máximo de 52 milímetros. O item 3 também repete a infração, mesma infração, e diz respeito ao material INP Cobalt 60, né, Fixed, 0% Cobalt 60. E aí, então, o item, então, essas são as 3 primeiras, né, de crédito indevida. E o item 6, que é o último aqui, que ainda permanece discussão sobre ele, a infração é de deixar de pagar ICMS no valor de tanto, nos meses de maio, junho e novembro de 2018, por ter adquirido a importação do exterior as mercadorias especificadas no demonstrativo 5 para integração ao ativo permanente, sem que o imposto incidente nas operações tenha sido lançado, conforme disciplina estabelecida pelo inciso 1, artigo 29 das disposições transitórias do regulamento do ICMS paulista. O lançamento do imposto incidente no desembaraço aduaneiro de bens sem similar nacional importados por estabelecimento industrial paulista, destinado à integração ao ativo imobilizado, fica suspenso para o momento em que ocorrer a sua entrada no estabelecimento do importador, sob condição de, entre outras, ser lançado em conta gráfica à razão de 1,48 avos por mês. Notificado pelo fisco paulista apresentar informações complementares sobre as operações praticadas, o contribuinte não apresentou qualquer comprovante ou esclarecimento de que o ICMS incidente na importação dos bens elencados no demonstrativo 5 tenha sido lançado em conta gráfica ou recolhido sob qualquer outra modalidade. Considerando que uma das condições estabelecidas pela legislação tributária para a suspensão prevista no inciso 1 do artigo 29 das disposições transitórias do RICMES,
portanto, não foi alcançada, lançamos o ICMS devido pela ocorrência do fato gerador, conforme inciso 4, artigo 2º do RICMES. E aquele lista também os documentos que comprovam a infração. Bom, está presente para realizar a sustentação o doutor Eduardo Pugliese Pincelli. E eu passo a palavra ao doutor Eduardo para que ele apresente suas razões. Doutor Eduardo, fique à vontade, o senhor tem 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente desta egrégia turma, muito obrigado pela oportunidade, na pessoa de quem cumprimento os demais integrantes desta Câmara. Bom dia a todos. Se me permite, presidente, douta representação fiscal, na pessoa do Dr. Pedro, peço sinceras desculpas, Dr. Pedro. Bom dia. Se me permite, Dr. Presidente, gostaria de compartilhar a minha tela, porque o tema aqui merece talvez algumas ilustrações. Por gentileza. Doutor Presidente, o senhor vê a minha tela, doutor Presidente? Muito obrigado. Sim, doutor Eduardo, está visível. Muito obrigado, Samuel. Obrigado pela gentileza. Bem, como bem relatado pelo doutor Samuel, nós temos 7 itens, todavia, 3 deles já foram pagos. Nós, evidentemente, identificamos os erros e pagamos aqueles itens com os quais concordamos com a fiscalização. Restaram, então, os itens 1, 2, 3 e o item 6. No que diz respeito ao item 1, 2 e 3, a discussão diz respeito ao conceito de produtos intermediários, a discussão sobre o conceito desses bens que são pertinentes, são todos eles necessários e essenciais à realização da atividade produtiva da Johnson. A Johnson em São José dos Campos, ela tem a maior fábrica de agulhas e sutura do mundo. Nós competimos com a Alemanha, com a Johnson alemã. E o Brasil hoje é o maior produtor de agulhas e suturas do mundo. Só que para produzi-las, a gente precisa de diversos materiais que são essenciais à atividade produtiva, que se desgastam sim, que são consumidos sim, pelo contato com o bem produzido. Eles não integram a composição final, mas são consumidos e muito consumidos em função da atividade produtiva. Então, em verdade, 1, 2 e 3 são glosas de créditos em função de materiais que são consumidos na atividade produtiva. E o item 6 é uma discussão a respeito do benefício do artigo 29, que vamos ver na sequência. Então, começando, item 1, 2 e 3. O primeiro item é a chamada broca helicoidal. São utilizadas 276 brocas por dia. Se desgastam, se esvaem, se tornam imprestáveis 276 brocas por dia, para produzir quase 1 milhão de agulhas por dia. E essa broca para que serve? Serve para fazer o furo na agulha médica e também são utilizadas para fazer o chanfro da ponta. Então, os senhores acompanham aqui onde se faz o furo e onde se faz o chanfro. Então, essas brocas, em verdade, elas se consomem na produção dessas brocas, quase 300 são utilizadas por dia, se tornam imprestáveis e acabam, por assim dizer, deixa eu retornar aqui, desculpe, e acabam, por assim dizer, sendo consumidas no processo produtivo. A discussão aqui é que o fiscal gostaria que houvesse o consumo imediato em cada furo, mas não é o que acontece. Em verdade, uma broca é utilizada para quase 7.000 agulhas, mas elas se consomem por completo. Outro item interessante é o chamado encastoamento. Depois que elas são furadas e chanfradas, é necessário que a sutura seja posta dentro do furo, na chamada região de encastoamento. E esse encastoamento se faz usando diversos funis, diversos clamps, que são desgastados em função da corrosão da sutura. Então, esse encastoamento parte da utilização desses perfis que são
sofrem o desgaste conforme laudos que nós juntamos nos autos, feitos pela engenharia da própria Johnson. Trouxemos isso minuciosamente dentro do processo, demonstrando de que forma são utilizados e o desgaste de todos esses equipamentos. E o cobalto, que é um outro item, esse é o item 3, ele serve para esterilizar a agulha e a sutura. Então, em verdade, nós temos esse processo de produção da agulha e das suturas, nós temos o cobalto como material de esterilização necessário, obrigatório por lei, e que, em função disso, também sofre o desgaste. Nós usamos diversos, evidentemente, materiais de cobalto durante o mês para esterilizar as agulhas e as suturas. Então, em verdade, todos esses equipamentos sofrem o desgaste em função do contato direto com o produto. São necessários, essenciais e pertinentes à atividade produtiva do estabelecimento. Não são, por assim dizer, material de uso e consumo do estabelecimento, não. É material que se consome na realização da atividade produtiva. A discussão se dá em torno, evidentemente, do conteúdo e alcance do chamado produto intermediário. Sabemos que, à época do convênio 66, se exigia o consumo imediato, o desgaste imediato. Todavia, esta regra, evidentemente, sofreu grande alteração com a Lei 87/96, que, na sua versão atual, trabalha com a ideia de pertinência à atividade do contribuinte. Então, para que haja possibilidade de crédito, basta que esta mercadoria seja pertinente à atividade do contribuinte, que é o caso. A jurisprudência do STJ foi se amoldando, por assim dizer, a esta interpretação. Hoje é pacífico no STJ que, em verdade, a lei complementar, diferentemente do convênio 6688, ela permite esse aproveitamento relativamente aos chamados produtos intermediários. Ou seja, aqueles que não são mercadoria, tampouco material de embalagem, não fazem parte do produto final constitutivamente, mas eles são consumidos ou desgastados ainda que gradativamente. Evidentemente, comprovada a necessidade de utilização para a realização da atividade do estabelecimento, que é este caso. É bem o caso dessas mercadorias que são essenciais à produção das agulhas e das suturas. Este tribunal já tem diversas decisões nesse sentido. Indicamos algumas muito recentes, dando conta da necessidade de se compreender produtos intermediários como quaisquer mercadorias destinadas às atividades do contribuinte, evidentemente não se integrando ao produto final, mas que são inerentes, são fundamentais para a produção industrial, no caso da Johnson. Então, trazemos aqui duas, mas são hoje diversas. Não ignoramos haver discussão dentro desse tribunal. Há um debate, mas eu trago aqui que a jurisprudência do STJ se pacificou neste sentido e a jurisprudência deste tribunal também vem trabalhando esta interpretação. Então, com relação a este tópico, excelências, tanto o caso da broca helicoidal, quanto daqueles materiais para o encastoamento, ou o cobalto, como são produtos necessários à atividade do contribuinte, atividade produtiva, devem sim gerar direito de crédito, motivo pelo qual devem ser afastadas as glosas destes itens. No que tange ao item 6, por outro lado, aqui é um benefício fiscal. Na medida em que eu adquiro os bens do ativo não circulante, bens de capital, bens do ativo, de um lado, eu só posso apropriar créditos à razão de 1/48, todavia aqui o benefício é realmente pagar também o débito na importação à razão de 1/48, ou seja, eu não tenho um problema de fluxo de caixa, eu acabo, por assim dizer, equalizando débitos e créditos. E o que fez a empresa aqui? A empresa compensou esses débitos e créditos, sem levar a conta da GIA, por assim dizer, né? Não houve a escrituração dos débitos, tampouco dos créditos, né? Houve aqui um equívoco formal, mas em verdade a empresa compensou débitos e créditos. Este é o benefício do artigo 29.
exatamente para preservar o fluxo de caixa. Não houve prejuízo ao erário, na medida em que nós demonstramos não utilizar o crédito. Os créditos não foram escriturados, tampouco os débitos, porque fizemos essa compensação. Diante disso, requer-se o cancelamento deste item, na medida em que não houve prejuízo ao erário. Houve aqui mera falha formal, motivo pelo qual também, se não compreenderem dessa maneira, que seja, evidentemente, relevada a multa ou reduzida enormemente, tendo em vista a postura sempre íntegra da Johnson, que é um excelente contribuinte, e em verdade aqui se valeu desse benefício. Excelência, são essas as razões, de uma maneira muito simples, objetiva, espero que tenha sido claro, que se requer o integral conhecimento e provimento do recurso ordinário, cancelando-se o auto de infração. Me coloco à inteira disposição para quaisquer circunstâncias. De fato, agradeço, Excelência, pela gentileza. Muito obrigado. Obrigado, doutor Eduardo, pelos esclarecimentos, pela objetividade, né, da sustentação oral, parabenizando. E antes de passar a palavra aos meus colegas, se tem alguma pergunta, eu tenho uma única pergunta para o senhor, que nem sei se o senhor também vai saber respondê-la, né? Porque diz lá com relação à produção. Mas antes, o senhor disse qual que é a produção mensal de agulhas dessa unidade aqui no Brasil, doutor Eduardo? Quando nós fizemos a defesa do auto de infração, os engenheiros nos disseram que beirava mais de 1 milhão de agulhas por dia. Que está coerente, porque eu tenho uma dúvida aqui, que com relação exatamente lá aos produtos do encastoamento, lá, o EDWG, né, que tem aqui e no laudo lá falava que tem um consumo médio de 57 unidades, né, desse conjunto, e por uma produção de quase 3 milhões de unidades. E do jeito que está o texto ali no laudo, não ficou claro se esses 3 milhões de unidades são produzidos a partir de 57 conjuntos, ou cada um desses conjuntos se repetiria quase 3 milhões, né, 2 milhões e 800 mil, produziria 2 milhões e 800 mil suturas, né? E aí eu fiquei fazendo essas contas, porque, na verdade, que a conta que eu tinha era essa, né, quando se fala lá das brocas, multiplicando lá a quantidade de agulhas, só chegaria a esse número de cerca de 30 milhões de unidades mês. Só que aqui não bateu, né? Que aqui, se eu considerar que cada... Aqui está falando, ó, se eu considerar a informação de que são 2,8 milhões de unidades por mês, né? É um décimo, né, dos 30 milhões que a gente estava colocando. Por outro lado, se eu multiplicar as 3 milhões de unidades por conjunto, daria 150 milhões de unidades, basicamente, né? Cerca de 150 milhões de unidades por mês. Então, porque isso, no final das contas, quando entra aquela história de se for consumo imediato ou não, né, isso vai fazer uma grande diferença. E, na verdade, então permanece... e aí eu pergunto, o pessoal lá falou, que aqui fala, ou seja, cada conjunto EDW, ele consegue produzir, né? Ou seja, ele tem uma vida útil de produção de 2 milhões e 800 mil unidades, ou, para produzir 2 milhões e 800 mil unidades, eu preciso de 57 conjuntos EDW. Exato. A minha leitura vai nesse sentido. É evidente, os engenheiros conhecem melhor, né, enfim, essa conta, mas pela interpretação do laudo, me parece que é isto, né? São 276 brocas para produzir cerca de 1 milhão de agulhas e 57 conjuntos de DWG para a produção dessa quantidade de encastoamento. É que eu não sei ao certo se eles fazem tantos encastoamentos por dia quanto fazem as agulhas. Eu não sei se há alguma relação direta. O que eles vendem é exatamente o conjunto já pronto, né? Enfim, eles vendem
Imagino que eles devem vender as agulhas também, mas as suturas imagino que eles vendam já no conjunto, né? Porque quando os médicos usam, já usam o conjunto pronto, né? O conjunto pronto Exatamente. esterilizado. Então, o produto, imagino que seja, para os hospitais, seja o produto completo, né? Que é a agulha com a sutura encastoada, né? Mas o que eu posso fazer, Excelência, se o senhor compreender por bem, eu posso voltar aos engenheiros e esclarecer essa matéria. Não é necessário, porque no final no meu voto, eu acabei fazendo referência a, a milhares e não a milhões, né? Num determinado momento do meu voto, isso aí vai fazer algum sentido, mas também não é uma questão tão relevante, não, né? Para o meu entendimento. Bom, obrigado. Agora eu abro a palavra aos demais membros da Câmara, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o doutor Eduardo. Presidente, eu tenho uma pergunta. Acho que é mais ou menos o mesmo sentido que eu acho que você estava fazendo sua pergunta. A meu ver, é o seguinte: o que define se é material de uso-consumo, se é um bem intermediário, na verdade, é a frequência que você utiliza aquele determinado produto. Basicamente, o tribunal entende que se for consumido em um dia, haveria a possibilidade do crédito. Se fosse mais do que um dia, mais um ciclo produtivo, não haveria direito a crédito. Com base nisso, no laudo aqui, e aí eu pergunto, pode ser para você ou pode ser para o doutor Eduardo, no laudo só consta a vida útil por unidade de agulha. Então, assim, no caso da broca, está falando aqui, ó, vida útil de agulhas por broca. Então, cada broca produz 22.500 agulhas, em média. E aí tem o consumo diário de brocas também. Só que eu não sei quantas máquinas a empresa tem e não sei qual a vida útil, quanto tempo leva para produzir essas 22.500 agulhas. Então, eu queria saber se no processo existe alguma informação de quanto tempo uma broca fica lá no ponto dela, ou se existe um número total de pontos de máquinas ou alguma coisa assim, que dê para a gente chegar nessa conclusão de quanto tempo a broca fica no ponto até ser trocada. Se me permite, Excelência, pelos dados que tem no laudo, são utilizadas 276 agulhas por dia. A época em que nós fizemos os laudos, né? Não consta dos laudos quantas máquinas tem. Mas não são muitas, né? Pelo menos na minha visita que eu fiz a Johnson, não eram muitas máquinas que estavam ali sendo utilizadas, né? Mas o dado que a gente tem é que são produzidas quase 1 milhão de agulhas por dia, quase 1 milhão de agulhas por dia, e são utilizadas cerca de 270 agulhas por dia. Então, são 276 agulhas que se esvaem completamente por dia na produção dessas quase 1 milhão de agulhas. Então, esse é o dado que consta do laudo. No meu modo de ver, por essas contas, se são quase 22, se são quase 1 milhão de agulhas por dia que são produzidas, e cada agulha para 22 mil, quero crer que as agulhas não durem cerca de 30 minutos. Por essa relação, né? Enfim, me parece ser este o cálculo. Eu não sei se fui claro, Excelências. Na verdade, eu entendo que com base nisso não daria para saber, porque uma máquina pode ter, sei lá, fazer 50 mil agulhas simultaneamente. Então, sem esse dado, a meu ver, fica difícil concluir quanto tempo duraria uma broca. Mas era só para saber se consta isso no processo ou não. Obrigado. Doutor Marconi, só isso que, inclusive, o próprio fiscal, né, no relatório circunstanciado e depois na sua manifestação, ele retoma esse tema aí, né,
E, na verdade, ele faz análise por outro, a mesma análise, né, que não chegou nem nesse nível de questionamento, né, de detalhamento, mas vai para um outro caminho, que é o seguinte: olha, uma broca, ela é utilizada em, sei lá, 20 mil ciclos, né? Ou seja, essa conta aí, vamos colocar uma coisa da ordem de 20 mil, ou seja, na lógica de argumentação do fiscal, eu teria que utilizar uma broca para cada agulha, né? Para que eu pudesse dizer que essa mercadoria se consome imediata, instantaneamente, imediata e completamente, né, integralmente no processo, eu precisaria de uma broca para cada agulha. Né? A lógica assim, que ele colocou lá foi essa. É óbvio que, assim, se uma broca fosse utilizada para 4 ou 5 agulhas, ele possivelmente não teria colocado isso. Mas um dos argumentos dele é esse, que uma broca faz milhares de agulhas. Né? Mas antes de eu entrar no que eu penso a respeito disso, eu pergunto se mais alguém tem alguma pergunta para o doutor Eduardo. Bom, então deixa eu continuar aqui com a minha lógica, que essa questão do integral instantaneamente, né, sempre foi um problema, né? Aliás, essa questão do material de consumo sempre vai ser um problema, né? Por quê? Porque ele tem uma questão... primeiro tem a questão semântica do que é insumo, o que é material intermediário. Deixa eu só... Parece que o doutor Galderize... Doutor Galderize, o senhor está... Presidente, ele precisou reiniciar tudo, porque ele concluiu as instalações do VPN. Tá certo, tá. Ok, ele passou aqui no grupo, né? Bom, então, enquanto ele retorna, seria bom ele... porque eu só pediria, então, alguns minutinhos para ele retornar, porque, na verdade, doutor Eduardo, esse é o primeiro... que esse é um processo recorrente, né? Volta e meia a gente pega esse tipo de processo, né? E essa é a primeira vez que essa Câmara, nessa composição, está discutindo um processo desse tipo, né? De material de consumo e tal. E acho que vai ser interessante porque... eu vou colocar como eu penso esse tipo de processo, eventualmente o Mauro, tal, que já coloca, porque isso também já nos habilita a... Então, eu sei que o senhor tem o problema, o senhor tem horário, né? Como que está? Em verdade, eu já consegui, Excelência. Era uma sustentação no Mato Grosso. Mato Grosso, né? Seria às 10 da manhã, mas eu consegui passar para um colega do escritório. O cliente não ficou chateado, aí eu estou aqui com Vossas Excelências. É a maravilha dessas sessões virtuais, né? Fantástico. Está aqui em São Paulo, está no Mato Grosso, em todos os lugares. Né? Uma maravilha. Por isso que... né? Eu também estou aqui no Caribe agora, né? Quem dera. De bermuda, né, Excelência? De bermuda. Quem dera, né? Pudéssemos estar tão... Não, mas maravilha que, pelo menos, o tempo que a gente ganha de vida em termos de tempo de deslocamento, né? Maravilhoso. Doutor Pedro, na sua fazenda, lá em Goiás, por exemplo. Exatamente. Maravilha. Eu vou... Então, vamos dar 2 minutinhos, que acho que o doutor Galderize ele já consegue rapidamente retornar aí. Ele já voltou, acho. Já voltou? Ah, voltou. Voltou. Ok, doutor Galderize, a gente dá uma suspendeu um minutinho aqui, enquanto o senhor retornava. Então, retomando aqui a discussão, essa questão do material de uso e consumo sempre vai ser um problema, porque primeiro tem uma questão semântica, que o que é insumo, né, esse não é um conceito nativo do direito, ele é lá da economia, né, da microeconomia, e lá, de certa forma, está mais ou menos bem caracterizado que seria um insumo de produção, e aí a gente começa com outros, né, material intermediário, não sei o quê, e
E o que nos importa é o conceito jurídico, né, do que é o insumo, do que é o que... E esse é um conceito que nós, né, julgadores, vamos ter que aplicar aqui, né, porque às vezes a gente pega um laudo técnico, né, em que um engenheiro químico, engenheiro civil, tal, ele chega, olha, que tais materiais dão direito ao crédito do ICMS, por que tal. E não me parece que exatamente é um laudo que deva ser levado muito em consideração, porque quem tem que dizer se dá direito a crédito ou não são os operadores do direito, né? Nós é que somos especialistas em direito a crédito, em ICMS. Ele é especialista em nos convencer de que é o seguinte, olha, como que esse material ele se insere na linha de produção do contribuinte, né? E aí, nós, entendendo esse processo, vamos analisar, né? E aí adequar esse material ao conceito jurídico do que seria insumo, do que seria material intermediário, do que seria material de uso consumo, o que seria bem do ativo permanente e tudo mais, né? Esse papel é nosso, né? E não do... E nesse sentido, os laudos estão... trazidos pela Johnson estão muito bons, né? Que está exatamente para aquele laudo consigo entender a função de cada um daqueles 3 produtos, né? Na linha de produção da Johnson, né? Na produção de estruturas, tá? Materiais, não só estruturas, materiais cirúrgicos, que no caso do cobalto lá não são só estruturas, né? E dentro desse aspecto, para mim, né, eu tenho claro, já lá do conceito das minhas aulas de engenharia, do que seria um insumo, né? Tem claro para mim, embora nem sempre é fácil adequá-lo, né, dentro da função do juiz. Então, para mim, né, doutor Galdês, como está colocando antes de eu sair, esse é o primeiro processo que essa composição de Câmara vai discutir, né, material de uso e consumo. Então, as minhas balizas, né, eu sempre considerei com muita particularidade aquele conceito de, né, consumo imediato integral, né? O integral ele é fácil, né? Não tem muita discussão, que é se desintegrar completamente, né? Completamente até perder a sua função base, né? Óbvio que uma broca quando ela se desintegra, né, quando ela se consome integralmente, ela não se desintegra, né, ela continua lá o fiozinho, né, sem corte, né, sem giro, tal, mas ela continua existindo, né. Agora, o imediato sempre foi, porque o que é imediato, né? Vamos pegar o caso aqui de um disco, né, um disco de corte, que é o caso que a instrução normativa traz, né, exemplificativamente o disco de corte. Olha, como é que eu vou discutir a imediatabilidade do consumo, né? Se eu tenho um disco de corte, e aí é uma questão de opção do contribuinte, né? Olha, eu posso comprar um disco de corte de diamante e posso comprar um disco de corte de algum outro material qualquer aí, né? Certamente o disco de corte de diamante vai durar muito mais do que esse outro material, né? De ferro, por exemplo, né? Com o elemento cortante lá de ferro, né? Certamente certamente o de ferro vai se consumir muito mais rapidamente do que o de diamante, né? Então, quer dizer que se o disco de diamante eu conseguir utilizá-lo por 2 meses, 3 meses na minha linha de produção, que vai cortar a mesma quantidade de unidades, né, que eu precisaria utilizar, por exemplo, 300 unidades do outro, nesses mesmos 3 meses, 300 do outro. Quer dizer que se eu usar o vagabundo, lá, o menos eficiente, né? Lá eu vou ter um consumo imediato, que talvez todo dia eu vou ter que trocar o disco de corte, né? Agora, só porque o mesmo material, com a mesma função, a mesma categoria, com a mesma função, só porque eu utilizei um outro tipo de material, né? Ele deixou de ser o consumo imediato, né? Então, não me parece que essa questão do tempo, ela deva ser entendida em números, né? Em números
de ciclos ou coisa do tipo, né? Ou mesmo que eu utilize, não, eu tenho o mesmo disco de corte, né? Do mesmo material, só que eu posso usar um disco de 10 centímetros de diâmetro e posso usar um disco de 50 centímetros de diâmetro, né? Certamente vai ser diferente o tempo de consumo deles, né? Então, um vai dar direito ao... Não faria nenhum sentido que um dê direito ao crédito, ser considerado insumo, e o outro não, apenas porque ele levou mais tempo para se desgastar. Então, para mim, o consumo imediato é o seguinte, olha, imediatamente, o consumo imediato que eu posso entender aí é o seguinte, que parte, né, moléculas, que seja no nível de moléculas, se desintegra naquela operação, né? Então, quando eu vou com um disco de corte, quando eu vou serrar um cano com esse disco de corte, é certo que parte, mesmo seja o de diamante, seja o de ferro, lá alguma liga lá de aço e tal, é certo que algum átomo, né, ele se desprende, né, alguma molécula ele vai se desprender dessa serra. Então, isso é o consumo imediato, que ao longo de determinado do número de ciclos, ele vai ser destruído, né? E outra questão também é a palavra desgaste, né? Né, no laudo, vamos pegar esse processo aqui, né? O contribuinte falou de desgaste, o fiscal falou de desgaste, a petição falou de desgaste, e cada um usou a palavra desgaste com um sentido diferente, né? E para mim o desgaste, e aí eu procurei vários dicionários, né? Em todos os dicionários, o termo desgaste traz o conceito de destruição, né? Então, em todos eles traz um conceito de... Então, para mim, desgaste, quando eu falar em desgaste no processo, necessariamente eu tenho que ter destruição do produto, né? Então, no nosso disco de corte lá, então, no disco de corte você não é o disco todo que ele é, mas você tem lá os cristais, né? Seja de diamante, seja de aço, é uma coisa que vão se desgastando, né? Vão sendo destruídos a cada ciclo de giro que você dá lá por atrito lá com o material que você está serrando, né, que você está cortando. Então, esse conceito, viu, doutor Mauro? Então, dentro dessa ideia aí do desgaste, né, se foi um mês, um ano, um dia, meia hora, para mim é o seguinte, o que interessa é o seguinte, e aí eu entendo sim que a broca é um insumo de produção, no caso que ele está analisando, por quê? Porque dentro dessa ideia aí, não me importa se uma broca vai durar 30 minutos, se vai durar 15 dias, se ela vai fazer uma unidade, se vai fazer 30 mil unidades. O que me importa é assim, que a cada giro que ela dá, a cada furo que ele faz lá no arame para fazer, né? Que na verdade, se vocês entenderam lá do laudo, é um rolo de arame que é seccionado, esse rolo de arame de um lado vai fazer esse furo, do outro lado vai fazer o chanfro lá e tal. Ou seja, mas que a cada furo que ele faz, essa broca, ela perde material, inclusive, né? Que a torna menos eficiente para o próximo ciclo, né? Então, no próximo ciclo, eu vou ter menos cristais, né, ou moléculas de, não sei do que é feito isso daí, se tungstênio, de aço, sei lá o que for, mas no próximo ciclo eu vou ter menos material perfurante do que no ciclo anterior. Por quê? Porque ele foi destruído nesse ciclo. Então, para mim, se eu deixei a máquina parada um mês, ou seja, se eu troco essa broca, fiquei um mês sem trocar a broca, perdeu a sua característica de insumo, só porque a máquina não foi utilizada por um mês, né? Então, isso tudo... Então, isso é o meu conceito de imediato integral, ou seja, imediatamente, né, na operação, né, de produção, eu tenho a perda, tenho destruição, ainda que parcial, dessa mercadoria, né? Então, dentro desse conceito que eu fiz o meu voto, acho que eu vou passar já a leitura do voto e depois na discussão a gente retoma aí, né? Certamente vocês têm algum pensamento distinto disso daí, né? E aí a gente retoma a discussão, tá bom? Vamos lá, então. Meu voto está disponível, senhores. E meu voto está no seguinte sentido. Afasto preliminarmente a alegação de nulidade da decisão recorrida, por supostamente não ter analisado os documentos trazidos pela recorrente em sua defesa. Na decisão combatida, o
julgador Acuó fundamentou sua convicção relativamente à glosa de créditos no intervalo de tempo decorrido para consumo da mercadoria na produção, tendo por parâmetro os dados detalhados trazidos pelo impugnante acerca do emprego dos materiais em seu processo produtivo. Foram exatamente os documentos que a recorrente alega não terem sido analisados que suportaram a análise do julgador. Assim, nenhuma nulidade há na decisão recorrida, que, analisando os documentos juntados pela autuada, apenas não conferiu a eles o valor probatório por ela pretendido. A solução da lide relativa ao item 6 envolve apenas questões de direitos, todas elas discutidas em decisão Acuó. O confronto da decisão recorrida com a impugnação inicial mostra que o julgador de primeira instância analisou os argumentos trazidos pela autuada e bem fundamentou seu voto, enfrentando todas as teses por ela levantadas. A decisão guerreada bem enfrentou as questões postas nesses autos, decidindo-as fundamentadamente, onde verifica conter a decisão, que é essencial para o deslinde do caso, bem como as razões de convencimento do órgão julgador. Afasto também a alegação de nulidade do auto de infração por suposta motivação precária da autuação. No relatório circunstanciado às folhas tais, parte integrante do AIN exordial, o agente autuante apresenta detalhadamente os motivos por que entende que os materiais cujos créditos foram glosados não se consomem no processo produtivo da autuada. Essa análise é consistente com o entendimento do fisco de que os insumos que suportam o crédito do ICMS devem se consumir imediata e integralmente na produção de mercadorias. Analisando os autos, verifico que o auto de infração está consistentemente instruído com provas suficientes para sustentar as acusações fiscais. Em seu trabalho, o auditor fiscal analisou as informações prestadas pelo contribuinte sobre seu processo produtivo e, ao fim, concluiu pela ocorrência do fato gerador do ICMS. Determinou a matéria tributável, calculou o montante do tributo devido, identificou o sujeito passivo da obrigação tributária e aplicou a penalidade cabível, tudo em estreita consonância com o artigo 142 do CTN. Cada uma das acusações está didaticamente narrada no corpo do auto de infração, que cita os documentos que a suportam, todos eles juntados aos autos. Ademais, nenhum prejuízo pode ser alegado pela autuada, que apresentou defesa consistente com as infrações que lhe foram imputadas, demonstrando ter compreendido à perfeição as acusações fiscais. As exigências dos itens 1, 2 e 3 da peça exordial decorrem da glosa de créditos da não cumulatividade do ICMS, lançados na escrita fiscal da recorrente, relativamente a aquisições de materiais denominados como EDWG, helicoidal com diâmetro máximo de 52 milímetros, e IMP Cobalt 6, 0%, cobalto 60, utilizado no processo produtivo de agulhas e suturas cirúrgicas da recorrente. O artigo 66, inciso 5 do RICMES, veda o crédito do imposto relativo à mercadoria entrada para uso e consumo do próprio estabelecimento. Por outro lado, não há nenhuma controvérsia sobre o direito ao crédito ICMS relativo aos insumos aplicados no processo produtivo, por integrar indiretamente o produto final. A questão posta nos autos refere-se somente a determinar se as mercadorias cujos créditos foram glosados inicial são ou não insumos no processo produtivo do estabelecimento autuado. O termo insumo aqui deve ser entendido como produto intermediário, ou seja, aqueles materiais que, não sendo matérias-primas, são empregados ou se consomem diretamente no processo de produção. A utilização de cada uma dessas três mercadorias em seu processo produtivo está detalhadamente exposta nos laudos de produção trazidos pela recorrente às folhas tais. Apreende-se desses laudos que a broca helicoidal diâmetro máximo de 55 é utilizada na etapa de estampagem para fazer o furo em uma das pontas da agulha, com a finalidade de permitir o posterior encastoamento do fio cirúrgico na agulha, formando a sutura cirúrgica. Essa broca mantém contato direto com as matérias-primas, que é o fio de arame, e se desgasta nessa operação de sua perfuração, sendo necessária a sua substituição periódica. Caracteriza-se dessa forma como insumo na produção de suturas cirúrgicas, conferindo direito ao crédito de ICMS. O conjunto EDWG, por outro lado, não se consome no processo de produção da sutura cirúrgica. Ela participa do processo inserindo o fio cirúrgico no furo da agulha e prensando essa região, de forma a fixar definitivamente o primeiro e o segundo. Percebe-se, analisando o laudo apresentado, que nesse processo as peças que possuem esse conjunto não se desgastam, apesar
de ter sido utilizado esse verbo naquele documento. O processo de desgaste resulta obrigatoriamente na destruição do objeto. Isso não acontece com o conjunto EDW, que após milhares de ciclos pode perder eficiência, mas não perde sua capacidade de impingir forças de compressão na agulha produzido. Trata-se de peça de reposição de equipamento, caracterizando-se como material de uso e consumo, que não confere direito de crédito de ICMS. Os lápis de cobalto 60 são utilizados no processo de esterilização de materiais cirúrgicos produzidos pela recorrente, por meio da exposição desses à radiação ionizante. Aqui, pela própria característica do insumo, nenhuma dúvida resta sobre seu consumo no processo produtivo da autuada. A esterilização dos materiais cirúrgicos se dá pelo bombardeio de radiação gama produzido pelo decaimento radioativo do cobalto 60, contidos naqueles lápis. Ou seja, a esterilização das peças é resultado direto da destruição desse insumo. Aqui é legítimo o creditamento de ICMS relativo à entrada dessas mercadorias no estabelecimento autuado. O item 6 da peça exordial, como bem observou a recorrente, trata da falta de pagamento do ICMS relacionado à importação de bens destinados ao ativo imobilizado ao amparo do artigo 29 das disposições transitórias do RICNES, que trata da suspensão do imposto da importação de tais bens, de maneira que o pagamento seja feito à razão de 1,48 mensais, acompanhando o registro de crédito desses mesmos bens. Aponto inicialmente que a conduta infracional narrada nesse item do AIN é incontroversa. A autuada não nega a sua omissão em lançar a débito o ICMS incidente sobre a entrada dos bens que importou para seu ativo permanente. Sua defesa se sustenta na equivocada alegação de que, validamente, exigir valor de ICMS, que para validamente exigir valor de ICMS é necessário que o fisco calcule e subtraia o valor do crédito de imposto sobre a mesma operação que o contribuinte tem direito. Aqui o contribuinte tem direito. As regras que disciplinam a cobrança do imposto são distintas daquelas que disciplinam o creditamento a que tem direito o adquirente das mercadorias. A esse é atribuída essa atividade, e não é possível, por meio do AIN, promover a compensação dos débitos nele exigidos com os créditos a que o estabelecimento autuado supostamente teria direito. A apuração do imposto ao final de cada período, base, é obrigação do contribuinte, que nos termos do artigo 49 da Lei 6374 de 89, nos termos da Lei do ICMS. Verificada qualquer irregularidade nessa apuração, cabe ao fisco lançar de ofício o montante legalmente devido, o que ele faz por meio do auto de infração. Assim, a escrituração fiscal é uma obrigação imposta ao contribuinte, sendo vedado ao fisco promovê-la de ofício, exceto nos casos previstos em lei. Ademais, nenhum óbice há para que a autuada, quando pagar o exigido nesse auto de infração, se aproprie do ICMS não pago no desembaraço aduaneiro das mercadorias e cobrado agora no item 6, desde que o faça na forma e prazos previstos no regulamento do ICMS. É irrelevante o argumento de ausência de prejuízo ao erário. A legislação do ICMS não elegeu o eventual prejuízo ao erário como critério jurídico para caracterizar a infração à legislação do imposto. A única exigência é a ofensa à lei. A conduta da autuada causou dano à ordem jurídica, impondo-se a necessidade da sanção. Ademais, mesmo na sistemática de débito em conta gráfica à proporção de 1,48 mensais, é quase certa a verificação de prejuízo financeiro ao erário, pois apenas na particular situação em que todas as saídas promovidas no mês são tributadas, o valor do crédito se equivaleria ao do débito, sendo esse superior àquele nas situações corriqueiras vividas pelos contribuintes. Assim, além de irrelevante, esse argumento deve ser também falso. Equivoca-se a recorrente ao asseverar que, se mantida a autuação, deveria se limitar aos 26 meses em que deixou de lançar as parcelas de débito, considerando a aquisição mais antiga em relação à data da gravatura do AIN.
A suspensão do lançamento do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro de bens sem similar nacional, importados para o estabelecimento industrial paulista e destinados à integração do ativo imobilizado, previsto no inciso 1 do artigo 29 das disposições transitórias do RICM, se condiciona ao cumprimento das 3 condições impostas no item 4 do parágrafo 1º do mesmo artigo, como pelo menos uma delas, a de que o lançamento do imposto devido seja efetuado em conta gráfica à razão de 1,48 avos ao mês, não foi cumprida, tal sistemática não pode ser reivindicada pela autuada. No caso presente, a incidência do imposto se deu no momento do desembaraço aduaneiro dos bens, conforme inciso 4, artigo 2º do RICMES, restando perfeita a exigência fiscal. Não é possível a relevação ou redução das multas aplicadas, pois as condutas infracionais implicaram falta de pagamento do imposto, o que impede de plano a aplicação do benefício previsto no artigo 507-A do RICMES. E relativamente ao caráter confiscatório da multa, não há como prosperar tal alegação. A multa deve ser proporcional ao dano causado pelo infrator, de forma a desestimular a conduta infracional. Se a recorrente entende grave penalidade aplicada, também o legislador paulista entendeu grave sua conduta. A penalidade aplicada está conforme disposto na legislação e não nos cabe indagar se a conduta definida pelo legislador é ou não elevada. Então, por todo disposto, conheço o recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento para cancelar os itens 2 e 3 do AIN exordial. Bom, senhores, esse é o meu voto. Com relação ao item 6, acho que está claro lá, na verdade, né, a discussão toda passou no suposto benefício do pagamento parcelado no caso de importação, que não é o caso dos autos, né? Esse pagamento parcelado seria no caso de ser cumpridas, né, as condições, né, para a aplicação daquele benefício, né, que na verdade seria débito e crédito à razão de 1,48 avos, né, mensais. E, na verdade, na verdade, nos autos não há prova, né, de nenhuma das 3 condições, né? Na verdade, são 3 condições, né, que não haja similar, seria comprovação, né, de que não houvesse similar nacional, tem as outras condições, nenhuma das condições foram trazidas aos autos, né, foram comprovadas. No entanto, como não há discussão sobre as outras 2 condições, né, o próprio fiscal, né, se ateve a essa questão de que ele não fez o débito, né, mensal, como deveria ter feito, né, então, na verdade, é inaplicável o disposto no artigo 29 lá das disposições transitórias. Então, trata-se, na verdade, de uma importação normal, né, cujo fato gerador ocorreu no desembaraço aduaneiro da mercadoria e, portanto, o imposto deveria ter sido pago lá naquele momento, né, e não foi. Por isso está sendo cobrado aqui e depois abre o direito do decreto ao contribuinte. Retomando a discussão lá dos 3 materiais de uso e consumo, né? Então, eu coloquei a questão da broca, né, helicoidal lá, porque eu entendo que é um insumo. Também está claro para mim a questão, né, porque tem uma outra questão lá né, que o fiscal fala, que a vida, os lápis de cobalto, né, que a vida útil dessa mercadoria seria de 5 anos, né? De novo, né, dentro daquela ideia, o que é o imediato, né? O que é o consumo imediato, integral e imediato da mercadoria, se ele leva 5 anos, né? Se esse lápis de cobalto é utilizado por 5 anos. Sim, é verdade que o lápis de cobalto é utilizado por 5 anos, né? Só que a cada momento em que um átomo do cobalto 60 decai lá no níquel, não sei o que lá, é destruído dentro da caminha lógica, né? É destruído, esse átomo, ele é destruído, né? Então, tem a destruição imediata, né? Nesse momento, né? Na verdade, né, ele vai discutir lá que são tubos de inox, tal, e daí tudo é invólucro, né? E daí tudo é embalagem, que obviamente ninguém gostaria de ter sei lá, meio quilo, 1 quilo, 100 gramas de cobalto num saquinho plástico sendo transitado por aí, né? Óbvio que tem toda dada a particularidade do material, tem alguns cuidados que têm que ser utilizados, né? Mas o fato é que, na verdade, o que interessa para Johnson não é nem
não é nem o cobalto, né? Para ela o que interessa é a radiação gama, né? O que para a esterilização do seu material, né? E essa radiação gama, ela é obtida com decaimento radioativo do cobalto, né? Que tem uma vida, média, né? Tem uma vida média de 5 anos e pouco, né? Ou seja, depois de 5 anos, metade da massa do cobalto que está lá dentro daquele lápis já decaiu em outra coisa, e possivelmente a quantidade de radiação produzida depois desse período, né? Pode não ser mais suficiente para esterilizar o material, né? Então, esses 5 anos aí apenas foi uma coincidência, né? Possivelmente poderia ser até 1 ano, né? Pode ser que depois de 1 ano, como 20% desse material da massa já decaiu, de repente já não era mais suficiente, a radiação suficiente para esterilização, né? Ou como poderia ser 10 anos, né? Ou seja, duas vidas médias do cobalto, né? Ou seja, eu teria, ao final, 25%. Se 25% do material no lápis fosse suficiente para garantir a radiação suficiente para a esterilização, a vida útil seria de 10 anos, né? E ainda assim eu entendo que o consumo, né, o desgaste seria imediato, porque imediatamente eu tenho a destruição do átomo, né, o decaimento do átomo de cobalto 60, que deixa de existir. Ele vai existir numa outra forma, né, que não interessa, né, uma forma estável que não interessa aqui mais para Johnson, né? Então, esses dois materiais, por esse motivo, eu entendo que sim, que são insumos, né? Eles, na verdade, eles têm contato direto com a matéria-prima, né? Porque no caso lá do cobalto, o que interessa é a radiação gama, né? E essa radiação gama, ela está bombardeando diretamente o material que está sendo esterilizado, né? Então, ela tem um contato direto. E no caso lá dos conjuntos CDW, embora eles até tenham um contato direto, ali eu não tenho desgaste, né? Eu não tenho destruição. Ele pode, talvez, se deformar, pode alguma coisa do tipo, mas, efetivamente, no processo, né, o que ele faz, ele prende a agulha. Tá? Então, nesse processo, que são forças compressivas, não são forças de abrasão, né, de cisalhamento, são forças compressivas, eu não tenho destruição do EDW. Ele pode perder lá, né, ele pode afrouxar, pode alguma coisa do tipo, mas ele não é destruído nesse processo, nem imediatamente, nem vagarosamente, né? Então, na verdade, ele é uma peça da máquina, né, que tem que ser substituída, assim como uma correia lá num torno qualquer também tem que ser substituída de tempos em tempos, mas é uma matéria de uso e consumo, né? Ou seja, a correia originalmente, que faz parte do equipamento, ou no caso aqui o EDW originalmente, ele já foi o crédito relativo a ele já foi admitido quando da imobilização do equipamento, né? Então, aí, a partir desse momento, ele já foi imobilizado, a partir desse momento, ele é só peça de reposição daquela mesma máquina, né? Então, eu entendi, né, dos laudos, né, do que eu entendi dos laudos que foram apresentados, que trata-se de uma peça de reposição no equipamento que faz o encastoamento lá das agulhas, né, das agulhas, né? Então, eu entendo que ele não é um insumo de produção e, portanto, entendo que não daria direito ao crédito. Senhores, esse é o meu voto. Eu abro, então, a discussão dos senhores para manifestação. Presidente, se me permite falar primeiro, eu vou pedir vista de qualquer jeito, mas aproveitando que a gente está na discussão aqui, e como você bem falou, a primeira vez que a gente discute isso na Câmara, para mim, assim, obviamente, acho que ninguém aqui queria estar discutindo essa divisão artificial que foi criada pela legislação sobre o que é material de uso e consumo e o que é bem intermediário, né? A legislação não definiu claramente o que é isso e cabe a gente definir um critério para decidir o que é o que não é. A meu ver, esse critério tem que ser bem claro e definir de forma definitiva, de forma que, a partir dele, você consiga claramente saber o que é e o que não é.
Então, com todo o respeito, esse critério de um átomo ser desgastado durante o processo produtivo, a meu ver, é falho, porque nesse caso da broca, realmente, algumas partículas vão ser desgastadas, mais ou menos, porém, diversos outros materiais no processo produtivo também vão ser desgastados e não são considerados bens intermediários. A própria peças de reposição, seja por desgaste de oxidação, seja por um cisalhamento, como você falou, também vão se desgastar ao longo do tempo. Um óleo lubrificante que, salvo o melhor juízo, ninguém considera um bem intermediário, também vai ser consumido ao longo do tempo. A lâmpada que ilumina o ambiente vai perdendo átomos de tungstênio também enquanto está iluminando. Então, assim, a meu ver, esse não é um critério que eu acho correto. Lendo a legislação, o RICMS fala o seguinte, né? Mercadoria que não for utilizada na comercialização ou não for empregada na integração do produto ou para consumo no respectivo processo de industrialização. O meu critério pessoal, na verdade, para interpretar esse artigo é o seguinte: ou ele está ali no produto, eu estou vendo aquele produto, então, por exemplo, uma Coca-Cola, que eu vou ver o rótulo ali no produto, no refrigerante. Eu estou vendo o rótulo ali no produto. Ele precisaria estar ali? A princípio, não. Poderia estar gravado todas as informações na garrafa, alguma coisa assim, mas a empresa prefere colocar um rótulo, e o rótulo, sim, está integrando com o produto final. Ou ele integra o consumo, eu não estou vendo ele no produto final, mas eu sei que ele está ali. Então, por exemplo, no chocolate, eu não vejo o cacau ali no chocolate, mas eu sei que o cacau está ali. Então, essa é a minha interpretação pessoal. Então, a meu ver, o critério cronológico, realmente, eu não adotaria. Porém, é o que a superior já em alguns julgamentos já definiu, inclusive no célebre caso do uniforme de funcionários que tinha que ser jogado fora todo dia, né? Então, a meu ver, a superior criou esse critério, eu não concordo muito, mas acabo seguindo, de um turno ou um dia. Então, por esse motivo, e eu fazendo algumas contas aqui, eu acho que não atende o critério aqui, então ainda vou fazer alguns esclarecimentos, né, pensar um pouquinho melhor sobre o caso, mas eu acho que aqui não daria direito ao crédito, segundo a jurisprudência, não conforme a minha opinião pessoal, mas também não conforme a jurisprudência da superior. Muito obrigado, Sr. Mauro. Bom saber, né? Sim, tem uma maneira de pensar. Mas, como eu disse, né, esse termo insumo, ele é lá da economia, né, da microeconomia, né? Talvez a grande dificuldade seja... Bom, é uma maneira de pensar. Eu entendo, né, que essa ideia do insumo, né, que na verdade o insumo ele nunca vai estar visível, né? Nunca vai estar, não. Ele pode estar visível. Claro, você colocou a questão do rótulo aí. Por exemplo, a questão do óleo, né? E sempre vai ser em cada caso um caso, né? Você colocou a questão do óleo lubrificante, né? Não sei, eu entendo que numa transportadora ele possa ser entendido como insumo, sim, né? Certamente não na Johnson, né? Se essa mesma máquina que faz o encastamento aí, ela deve ter lá os lubrificantes, eu entendo que nesse caso não, né? Ela participa? Claro que participa, entendeu? A questão da participação no processo, que se o termo insumo ele já é aberto, você imagine participação no processo. Aí, meu filho, até o ar que eu respiro participa do processo, né? Como é que um ser humano que precisa ligar a máquina vai conseguir ligar a máquina se não tiver ar para respirar? Então, se esse ar for um oxigênio que o cara precisa, né? O cara tem problema de asma, ele precisa de uma bomba de oxigênio para ele ir lá ligar a máquina. Então, entendeu? Então, se eu for por limite,
É claro que esse oxigênio ele participa do processo de produção. Então, por isso o seguinte, o que eu falei, é difícil, porque sempre vai ser caso a caso, sempre vai ser jogador a jogador, né? Porque você sempre vai estar numa zona ali. Qual que é o limite? Onde é que eu paro, né? Onde é que eu paro mas a água é do bebedouro que o operador da máquina vai lá tomar água. Ele participa ou não do processo, né? É claro que vai ter gente que vai falar que participa, vai ter gente que fala que não, né? Por isso que a questão da participação no processo, né, e na atividade, por isso que os conceitos, quanto mais estritos, nos dão uma solução melhor, que é o que é atividade fim, né? Esses conceitos eles são, ainda que permitam alguma elasticidade, são conceitos mais fáceis de trabalhar, né? Agora, o conceito de participar do processo, esse conceito, ele né? Por isso que, para mim, né, é claro que cada caso ele vai se adequar mais ou melhor ou pior em mente. O que é o insumo para mim? É aquele que tem contato com a matéria, com o produto, né? Ou seja, em alguma fase do produto ele tem contato direto e se destrói, né? Se desgasta no sentido de se destruir nesse processo, né? Por isso que eu falei, o desgaste vai ocorrer por opção, assim, vai ocorrer, mas não no processo, né? Então, em alguns casos até assim, a correia, né? Você tem a correia do torno, né? Tudo bem que ele gira lá o torno, mas ele não está lá, ele lá não está no processo de esmerilar a peça, né? Ele até participa aqui, né? Mas ele não faz parte lá do processo industrial. O processo industrial lá da correia, lá do torno, o processo industrial não é de girar correias, né? Não é de girar torno, né? O processo é limar peças, cortar peças, né? Então, esse é o processo produtivo, né? Então, porque senão é que eu coloquei, né? Tudo faz parte do processo produtivo, né? Tudo faz parte do processo, né? O carro que leva o diretor da empresa para a empresa também faz parte do processo. Se o diretor da empresa não estiver lá para definir a compra de matéria-prima, né? Entendeu? Não vai ocorrer a produção. Então, qual que é o limite, né? Tudo faz, né? Qual que é o limite? Então, quando eu coloco essa ideia aí de que ele é destruído no processo, é lá no processo, né? Qual que é o processo? O processo não é, né, a oxidação, o enferrujamento de uma peça não é parte do processo industrial, né? Ele é inerente à própria realidade, né? Basta eu ter umidade, calor, né? Umidade, provavelmente eu vou ter lá, posso ter um processo de deterioração, né? De desgaste, mas não no processo, né, que nos interessa. E no caso nosso aqui, que eu coloquei, né, que é de produção de agulhas, né? Então, eu entendo, nos dois casos que eu entendi, está coerente com essa minha lógica, né? Nos dois casos, seja a broca, seja os lápis de cobalto, eles participam ativamente do processo industrial, ou seja, um participa lá na furagem, da produção da agulha, né? E o outro na esterilização do material. E diretamente, como coloquei lá, né, a radiação gama produzida pelo cobalto, ele ataca, ele bate ele atravessa o material cirúrgico, né? Então tem um contato desse material com o material produzido, né? E no caso lá que eu coloquei lá do conjunto lá, ele não tem o desgaste. Eu não entendo que não tem forças ali hábeis a promover no próprio processo o desgaste, a destruição do conjunto, né? Então, me parece que, embora ele tenha contato direto, né, com as agulhas e tudo mais. Então, parece que, também nesse caso aqui, eu consegui ser coerente com essa minha lógica, e essa lógica vai se repetir, né? A gente vai pegar muito. Os casos mais comuns são lá das usinas, né, de cana, né? Os casos mais comuns que a gente pega aqui, né, que são mais correntes, né? São mais presentes, né? Não que a gente pega normalmente. E sempre vou estar fazendo essa análise, né? Bom, o caminhão que leva o peão é ou não é? O óleo da colheitadeira é ou não é? Né? Isso a gente vai discutir a cada momento aqui. Mas, muito bem,
Ainda em discussão? Presidente, Pois não, pois. rapidamente, eu acho que vai ser muito bem-vinda a vista do Dr. Mauro, até mesmo para que a gente comece a sedimentar o entendimento dessa Câmara, já que a matéria ela é inaugural, e apenas adiantando alguns pontos de entendimento, faria até solicitação de vista também, se fosse o caso, mas o VPN não vai permitir, mas não será necessário que eu possa trazer qualquer consideração em termos de preferência. Nós temos dois grandes problemas aqui, e o doutor Mauro já tocou nele e o presidente também. A definição do conceito, né, estrito sensu, da situação do insumo, e uma inexistência de norma procedimental para trazer o que é esse requisito de imediato que se tem. A gente não tem norma procedimental para também dizer o que é interesse comum, também não tem norma procedimental para dizer o que é reiteração, e aqui é a nossa função de construir através das balizas que cada um tem. O único cuidado que eu tenho quando verifico situação dessa natureza, primeiramente, qualidade de prova, e o presidente aqui foi muito cirúrgico ao trazer análises específicas do laudo e fazendo cotejamento até com um conhecimento que possui pelo seu grau de formação em outras áreas que não é eminentemente jurídica, mas de não esvaziar o direito de crédito. A depender do racional que for adotado, nós podemos tanto dar direito de crédito a tudo, como retirar direito de crédito de tudo. Então, essa premissa e o equilíbrio dela para o ICMS me parece que vai ser o grande desafio da gente estabelecer aqui nesse racional, porque o imediato, se for colocado em algumas situações, como já adiantado aqui, praticamente a gente não vai ter direito de crédito em quase nenhuma situação de ICMS. A incorporação, me parece que é um racional que vem lá do IPI, trazido de forma indevida aqui para o âmbito de ICMS, também seria uma outra situação que iria esvaziar o próprio conceito de direito de crédito dessa natureza. Eu adianto que já tinha tido acesso ao voto do presidente, à verificação de alguns pontos de premissa e de razão, e comum de vários deles, já deixando aqui uma externação. De toda forma, será muito bem-vinda a vista do Dr. Mauro, para que possamos analisar a jurisprudência que vai ser trazida para cá, a base de racional, e, se for o caso, no retorno desse processo, me parece que vai sair em vista para o doutor Mauro, ainda não temos a definição do julgado, mas já adiantou a intenção, eu apresentaria ali um voto visto, um voto de preferência para ratificar as razões ali de decidir de acordo com o posicionamento do doutor Mauro. Só essas considerações, presidente, agradecendo aqui a possibilidade de fala. Obrigado, professor Galderize. O doutor Eduardo havia pedido aqui levantada a mão aqui, é só agora que eu observei aqui, doutor Eduardo. Você queria acrescentar alguma coisa com essa matéria de fato? Em verdade, excelência, talvez a título de esclarecimento, né, já que o doutor Mauro vai pedir vista, né, enfim, e agradeço muito a gentileza e a profundidade do exame. O STJ demorou 25 anos para chegar numa linha interpretativa, né, talvez valha analisar essa jurisprudência. Eu trouxe apenas uma ementa, né, das mais recentes, mas é isto, demorou-se 25 anos para se desprender dos conceitos relacionados ao IPI do convênio 6688, para se aderir, por assim dizer, aos critérios da Lei Complementar 87/96. 25 anos de discussão, e hoje o critério lá que vigora, apenas a título de esclarecimento de fato, é o conceito de pertinência ou não à realização da atividade específica do estabelecimento, a realização do objeto. Aquelas mercadorias que são alheias à realização do objeto são considerados materiais de uso e consumo. Então, este é o critério que se depreende da leitura dos julgamentos mais recentes do STJ. É só esse esclarecimento, excelência. Muito obrigado pela gentileza. Obrigado, professor Eduardo. Mais alguém? Então, doutor Galderize, o senhor não quer pedir vista, né? O senhor vai se manifestar depois em preferência, se for o caso, é isso? Nem conseguiria, presidente. Durante a sessão, até peço desculpas, estava com 2 TIs aqui comigo constantemente ao telefone, mas eu vou precisar fazer um procedimento depois da sessão de uma habilitação específica aqui de certificado,
mas sem nenhum tipo de prejuízo, porque o doutor Mauro é muito técnico, muito cuidadoso nos votos, como já conhecemos, já adiantou aqui a base de racional, e certamente eu devo trazer alguma preferência para ratificar o meu entendimento e acompanhamento que for colocado na ocasião. Ótimo, obrigado. Então, agradeço ao doutor Eduardo pela presença, os esclarecimentos que trouxe, né? Com isso aqui encerra, então, a análise do recurso ordinário da Johnson & Johnson do Brasil. O processo sai em vista, então, para o doutor Mauro, que retorna em algumas semanas para julgamento. Excelências, muito obrigado pela gentileza, pela oportunidade. Tenham todos um ótimo dia. Obrigado, senhor também. Bom, dando continuidade, então, também está presente para realizar a sustentação oral o patrono da Flor Pinos, né? Só confirmando aqui, o doutor Jean está presente. Apareceu lá no canto, que eu não estava vendo aqui o senhor. Então, muito bem. Então, deixa eu chamar aqui o processo. É o processo 41.24521. Trata-se de recurso misto, né? O autuado é a Flor Pinos, Indústria de Resinas Limitada. O relator do processo é o doutor Mauro, que eu acho que está calbrino. Eu passo então a palavra inicialmente ao doutor Mauro para que ele leia as acusações e depois a gente abre para o patrono. Pois não, presidente. Esse auto tem uma única infração que descreve que a autuada recebeu, nas datas e valores relacionados no demonstrativo 2, mercadorias discriminadas no mesmo anexo, sujeitos à tributação pela alíquota de 18%, no valor de tanto, desacompanhadas de documento fiscal hábil, nos termos do artigo 184, inciso 1 do RICMES, utilizando-se de documentos fiscais inábeis para cobertar as operações, emitidos pela empresa Madeira Sul Brasil, cuja simulação de existência foi comprovada através do processo de constatação de nulidade de inscrição número tal. Essa é a acusação, presidente. Ok. Obrigado, senhor Mauro. Eu passo então a palavra ao doutor Giancarlo Evaso para que faça a apresentação, né? Doutor Jean, o senhor tem 15 minutos, fique à vontade. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, senhoras e senhores jogadores, senhor representante fiscal. Eu vou ser bastante sucinto aqui nas minhas razões, uma vez que a matéria é conhecida, eu vou me ater a alguns esclarecimentos de fato. Então, como dito já pelo eminente relator, a operação em questão ela é de transferência de goma de resina de pinos com regime de diferimento de imposto para quando da saída da mercadoria do estado de São Paulo. A Flor Pinos, só para esclarecer, é um grupo de empresas de presença global que faz a extração dessas resinas e as transforma em matérias-primas para a indústria, produção de adesivo, borracha, ceras, marcação de estradas, goma de mascar, tintas e vernizes, tintas de impressão. Então, essas gomas de pinos, elas têm as mais diversas aplicações, para dar um pouco mais de concretude para o caso sob análise. O auto de infração, por sua vez, ele foi lavrado originalmente para exigência de ICMS, juros e multa de ofício, sob o argumento de que a contribuinte teria recebido mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal hábil adquiridas da empresa Madeira Sul Brasil Limitada. O auto de infração ele sustenta a inidoneidade dessa documentação fiscal, única e exclusivamente com base na suposta simulação da existência da empresa de origem das mercadorias, que foi constatada através de processo administrativo, também conforme já ressaltado, e que é importante de destacar, processo administrativo que detectou, que chegou a essas conclusões em momento posterior às operações autuadas. Assim, as autoridades fiscais elas entenderam pelo recebimento de mercadoria com documentação supostamente idônea, de modo que seria a contribuinte responsável pelo pagamento do ICMS sobre a alíquota interna, e aplicaram multa de 50% sobre o valor da operação. Em primeira instância, o auto de infração foi julgado parcialmente procedente, restou reconhecida a impossibilidade do auto de cobrar pagamento de imposto, visto que a contribuinte não concorreu para eventual sonegação, que sequer foi comprovada pela autoridade fiscal, e a unidade de julgamento, a qual ela reconheceu a necessidade de redução do percentual da multa punitiva para 35% do valor da operação e não mais 50%. Então, com perdão de ser um pouco repetitivo em relação aos fatos, só para a gente deixar bem estabelecidas as premissas
fáticas. Eu vou destacar aqui rapidamente os argumentos de recurso ordinário da contribuinte. Então, em primeiro lugar, a contribuinte alega a nulidade do auto de infração, uma vez que, com relação à cobrança do imposto, o relatório fiscal ele afirma que a contribuinte recebeu mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal hábil. No entanto, com base, né, numa capitulação legal dissociada dos fatos, foi exigida também cobrança de ICMS sobre a operação, como se a operação tratasse de uma compra e venda de determinada mercadoria em que tivesse ocorrido sonegação de imposto e a contribuinte fosse responsável tributária por esse pagamento, e a decisão recorrida muito bem reconheceu que não era possível a cobrança desse imposto, mas para fazer isso, essa decisão ela teve que realizar uma nova interpretação dos fatos narrados, excluindo da capitulação legal diversos artigos, reconhecendo a incorreta capitulação legal da multa e alterando-a, uma vez que o contribuinte não realizou transporte de mercadorias, né? Isso porque a infração original, ela fixava multa de 50% sobre o valor da operação, e ela foi aplicada com base na redação antiga da linha A do inciso 3 do artigo 85 da Lei 6374, isso evidentemente no entendimento da contribuinte. Quando essa já havia entrado em vigor, à época das operações, a Lei 16497, e os percentuais haviam sido alterados. A esse respeito, a decisão recorrida ela justifica a aplicação da multa de 50%, no sentido de que o auto de infração original teria aplicado 35 mais 15 e não os 50% da redação antiga, de modo que ele cancelou esses 15% que seriam adicionais em relação ao transporte e manteve os 35 de multa, muito embora em nenhum momento o relatório fiscal mencione que a recorrente transportou qualquer tipo de mercadoria. Então, esse é o ponto principal do argumento que demonstra a nulidade da autuação e o motivo pelo qual não pode subsistir sequer a aplicação da multa de 35%. No mérito, mudando aí de argumento, a contribuinte ela demonstrou a efetividade das operações, a sua boa-fé, que não ficou descaracterizada em momento algum nem pela decisão recorrida e não pelo lançamento fiscal. A decisão recorrida, inclusive, ela reconheceu que não é devido pagamento de imposto, mas ela não menciona qualquer ponto sobre a boa-fé da contribuinte para afastar a aplicação da penalidade, de modo que, originalmente, então, aqui eu vou até dar uma resumida, porque foram apresentados diversos documentos para demonstrar pela contribuinte que ela preenche os requisitos que seriam daquele conhecido julgamento do STJ pela sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que o ato declaratório de inidoneidade somente alcança as operações realizadas a partir da data da sua publicação, devendo se respeitar e proteger o contribuinte de boa-fé, né? E, inclusive, isso também já foi consolidado aqui no TIT em sessão monotemática e foi firmado um entendimento de 4 requisitos capazes para a boa-fé dos contribuintes, que vocês com certeza conhecem muito melhor do que eu. E esses requisitos eles foram demonstrados pela contribuinte, estão expostos no recurso ordinário por meio de documentação hábil, comprovantes de pagamento, de compra e venda dessas mercadorias, notas fiscais de aquisição de insumo, os contatos realizados com o fornecedor, livros de entrada e saída, relatórios contábeis, o razão analítico indicando os pagamentos aos fornecedores. Enfim, foi apresentada uma extensiva gama de documentos aqui nesse processo para comprovar a boa-fé da contribuinte, sem prejuízo de que seja destacado que esse mercado específico, que está sujeito a muita sazonalidade, ele tem inerente a si uma certa informalidade. Então, alguns contratos são feitos de forma verbal, os contatos entre vendedores e compradores, fornecedores, algumas vezes são feitos dessa forma, o que não é o caso da integralidade das operações aqui, mas a contribuinte entende relevante demonstrar, em especial em relação a um ponto que a decisão recorrida ela se baseou muito no fato de que os pagamentos pelas mercadorias eles foram feitos por meio de TEDs realizados segundo a decisão por terceiros. E é importante destacar aqui que não assiste razão às autoridades julgadoras, ao menos em relação à generalização desse argumento, uma vez que dá para
se depreender tranquilamente dos comprovantes de TED juntados ao processo, que uma parte, ao menos, desses pagamentos foram realizados pela contribuinte e não por terceiros. Por fim, então, dito tudo isso e essa comprovação que foi realizada nos autos do processo, os requisitos que ficaram demonstrados que foram preenchidos aqui pela contribuinte, eles permitiriam direito ao crédito de ICMS, porque é essa que é a discussão no julgamento das câmaras, né, daqui do TIT, da Câmara Superior, em sessão monotemática, e do STJ. E nesse caso a gente nem está falando de crédito de ICMS, acho que é isso que é importante destacar, a gente está falando de uma multa punitiva remanescente por suposto recebimento de mercadoria com documentação inábil. E ainda assim a contribuinte, em demonstração da sua boa-fé, fez toda essa extensa comprovação de mérito, razão pela qual também, no mérito, não merece subsistir a cobrança de qualquer penalidade. Bom, por fim, aqui, já partindo para os argumentos adicionais e de forma bem mais breve, a contribuinte ela também tem um argumento de decadência, uma vez que as operações elas se encerraram até em junho de 2014, e a contribuinte foi notificada em setembro de 2019, ou seja, após o decurso do prazo decadencial de 5 anos. Não existe aqui, né, um argumento de má-fé da contribuinte, de dolo, de simulação da contribuinte, especificamente no auto de infração, apesar da constatação em processo apartado e posterior às operações da inidoneidade do seu fornecedor. E a decisão recorrida também joga de forma meio, com todo respeito, não fundamentada, o argumento de que seria aplicável o artigo 173, inciso 1º do CTN, e não o artigo 150, parágrafo 4º. Então aqui, sem também tomar muito mais o tempo de vocês, a contribuinte demonstra a decadência, a abusividade da multa, subsidiariamente, e em sede de contrarrazões de recurso de ofício, aí já partindo para o final da minha sustentação oral, a representação fiscal, ela parte da premissa para pedir o restabelecimento das infrações canceladas em primeira instância, que a contribuinte recebeu mercadorias acobertadas com documentação fiscal inábil para justificar que ela seria responsável pelo pagamento do imposto. No entanto, não há tributo devido na operação por conta do diferimento, então a contribuinte jamais poderia ser responsável pelo pagamento do ICMS, nesse caso, que nem incide na operação sob análise. E tanto é verdade que não há glosa de crédito nesse caso também. No mais, caso pudesse ser exigido o imposto a título de argumentação, resta claro que a contribuinte ela não foi incluída por solidariedade aqui nesse auto de infração, né? A decisão recorrida também reconhece isso, e diante da absoluta ausência de argumentos no relatório fiscal, no sentido de que a contribuinte teria concorrido para a sonegação fiscal, não merece ser restabelecida a cobrança do imposto nesse caso. E, por fim, quanto ao argumento que seria possível majorar a multa, né, fazer com que ela volte ao percentual original de 50%, ela também não tem base no relatório fiscal, conforme já exposto aqui no argumento de nulidade, uma vez que não tem qualquer alegação no sentido de que teria sido feito o transporte de mercadorias pela contribuinte. Então, além do fato da decisão ter feito ter construído esse raciocínio de que a multa não estaria equivocada, que teria sido aplicado 35% mais 15% pelo transporte das mercadorias, o mesmo argumento se aplica aqui para a impossibilidade de majoração dessa multa de volta para 50%. Não tem nenhum argumento no sentido de que teria havido transporte das mercadorias por parte da contribuinte. Então, isso, além de demonstrar o não cabimento da multa remanescente, também demonstra muito mais ainda a impossibilidade do restabelecimento da multa no percentual de 50%. São essas as alegações, e diante disso, a contribuinte reitera o pedido de que seja dado provimento ao seu recurso ordinário e negado provimento ao recurso de ofício. E eu agradeço demais pela atenção, peço desculpa alguns ruídos aqui no compartilhamento do espaço, acaba tendo alguns conflitos, às vezes, de reunião, de julgamento, então, qualquer dúvida também estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado, doutor Giancarlo, pela objetividade, né, e esclarecimentos. Pergunto inicialmente ao doutor Mauro se tem alguma pergunta para o patrono. Não, presidente.
aos demais membros da Câmara, alguém, representação, alguma pergunta, algum esclarecimento, para aproveitar a presença, doutor Jean? Da minha parte, não, presidente. Tá ótimo. Então, muito bem. Bom, só que... Ô, doutor Mauro, eu pediria então ao senhor que a gente... Eu vou devolver o processo para o senhor, que o doutor Galderi está com problema para votação. Então, eu peço ao senhor não apresente o voto hoje, apresente na semana que vem. Doutor Jean, então, esse seu processo, vou devolvê-lo para o relator, e na quinta-feira que vem ele retorna em pauta, né, para o doutor Mauro apresentar o voto dele. Tá bem? E aí, continuação do julgamento. Combinado, obrigado. Obrigado, doutor Jean, pela presença. E com isso, olha, que nós terminamos a sessão de hoje, porque o outro processo... Eu vou para o relator. Muito bem. Então, vou retirar de pauta o processo da Cooper Global, Cooperativa dos Produtores Rurais. Página de pauta. Muito bem. Com isso, então, concluímos a pauta de hoje. Agradeço a presença e a participação dos senhores, né? E dou, então, por encerrada a sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, sessão do dia 23 de março de 2022. Peço, então, ao Oswaldo que interrompa a gravação da sessão.